E daí? Como é que você tá, mano? Seja muito bem-vindo a Dog Pill, o canal que muito provavelmente vai destruir a sua vida. E hoje eu queria conversar com você um assunto que eu tenho certeza que você já percebeu, mas você nunca parou pra pensar sobre isso ou discutir isso com alguém, que é o compromisso que as mulheres têm com religião. Que na verdade é a falta de compromisso. Por que isso? Cara, é engraçado, né? Vamos pensar um pouco sobre isso daí. Um amigo me mandou uma mensagem hoje e ele comentou que ele estava no trabalho dele e aí umas meninas do marketing, da onde ele trabalha lá, começaram a discutir uma com a outra porque elas são do candomblé, que virou uma moda agora as mulheres irem para o candomblé. E é justamente sobre isso que vem essa ideia do vídeo de hoje, né? De as mulheres, elas. É engraçado como elas migram muito fácil de uma religião para outra. É muito fácil elas fazerem essa migração, é como se ele estivesse trocando de roupa. E isso é uma coisa que não entra na cabeça dos homens, porque se assemelha um pouco àquela situação de, poxa, eu tô namorando uma menina e a gente largou e no mesmo dia ela já tá com outro cara, ou não deu nem uma semana e ela já tá com outro cara, entendeu? E a mulherada, elas conseguem migrar para um outro tipo de situação muito rápido. Elas saem do ponto A para o ponto B de forma extremamente rápida. E esse meu amigo, ele começou a comentar, ele comentou comigo, né, que as meninas estavam discutindo sobre entidades no candomblé, né, entidades que seriam mais puxado para a esquerda do espectro político e outras entidades que seriam puxadas mais para a direita do espectro político. E aí ele é um cara agnóstico, ele tá mais para ateu, ele não acredita em nada, só que ele acha engraçado esses temas e ele tentou conversar com essas meninas para tentar entender o pensamento delas. Porque tal entidade era de tal forma, então se assemelhava mais com o Bolsonaro, ou tal entidade era de outra forma que assemelhava mais com o Lula. E, obviamente, pelo menos no meu entender da situação, parecia mais que elas tinham uma interpretação X de cada um desses políticos e através dessa interpretação que elas tiveram, elas julgavam pela interpretação delas da entidade. Então é um negócio completamente subjetivo e louco de se pensar. Mas eu fiquei curioso e o que, que eu fiz? Eu fui perguntar para uma amiga que é do candomblé também e perguntei para ela a respeito disso. Eu falei, cara, fiquei sabendo de uma história assim, assado, contei a história para ela desse meu amigo com essas meninas que estavam lá conversando no trabalho dele, e ela me falou que não tem nada disso, isso, aquilo, que é óbvio, né? Não, entendeu? Eu fiquei curioso e fui lá perguntar. Não tinha nada demais. Mas a questão que eu fiquei pensando sobre é uma frase que o Paulo Cogos, a frase, na verdade, não é do Paulo Cogos, é da Lígia Cogos, a grande Lígia Cogos, mãe de Paulo Cogos, onde o Paulinho soltou lá no Redcast a frase da mãe dele, que é o seguinte: ela falou, Paulinho, mulher não tem compromisso com ideais. Coloca isso na sua cabeça. E aí venho eu comentar com você aqui. Lígia Cogos, uma mulher mais velha, mãe, conhecida da vida, no meio dos famosos e da estética, o que ela me fala?
Mulher não tem compromisso com ideais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, da mesma forma que os homens, eles tratam o companheirismo, a confiança, ah, dogmas religiosos, tudo aquilo que o homem trata como, vamos colocar sagrado entre aspas aqui, né? A mulher, ela simplesmente não tá nem aí. Ela pode utilizar, né, desse artifício, dessa ferramenta. Eu acho que isso é o que mais combina. Talvez ela veja tudo, como a mulher ela é mais pragmática, talvez ela veja tudo como uma ferramenta onde ela pode usar a seu bel prazer, a seu favor. Por isso que elas não têm compromisso com ideais. Então, se você não tem compromisso com os seus ideais, é muito mais fácil você ser, entre aspas, corrompido com situações que não são por ideais, por práticas e por hábitos. É muito mais fácil você se corromper a esse ponto. Não sei se eu estou sendo muito claro aqui, mas. E aí fica aquela. Bom, mulheres, elas não se importam muito com essas coisas, elas mudam muito. Na verdade, elas se importam até a página 3. Elas mudam muito de religião. Já conheci mulheres que elas eram católicas e da católica ela ia, ao mesmo tempo da católica, ela ia no centro espírita e do centro espírita ela parou de ir em tudo isso e mulher adora signo e começou a focar mais em signos e mapa astral, e isso e aquilo, e isso bate, aquilo não bate, você não presta porque você é de signo tal, ah, eu não me dou bem com tal pessoa, eu me dou bem com tal pessoa, tudo julgando pelo signo, o que é uma grande bobagem. Se você acredita, o problema é seu, mas é uma grande bobagem. E ao mesmo tempo em que eu percebi que todo mundo que até uns anos atrás eles estavam focados em signo, eles migraram para o candomblé. Eles migraram para uma fala mais do populacho, para macumba. Óbvio, né, para quem não sabe, macumba ela nada mais é que um instrumento usado no candomblé. Mas tudo bem. Eu também não sou do candomblé, não tenho religião nenhuma. Eu só gosto de analisar a situação, tentar entender o que, sei lá, alguma religião ou alguém que comenta algo religioso, eu tento entender o que essa pessoa tem para me passar de conhecimento e tentar agregar isso para minha vida. Mas se você for parar para pensar, uma pessoa onde ela tem ideais fortes, um homem, quando ele tem um ideal forte, uma mentalidade forte, se ele não trai os seus próprios ideais, os seus próprios dogmas, muito dificilmente ele vai trair um companheiro ou trair uma situação. Ele tende, né, a respeitar muito mais essa situação, já que ele está respeitando algo que não é palpável, algo que, entre aspas, não existe, algo invisível. Tenta entender aonde eu estou querendo chegar aí. E é mais ou menos aquela situação de, bom, se alguém rouba um pacote de bolacha dentro de um mercadinho, para ela roubar a própria mãe, basta uma oportunidade. Talvez não a própria mãe, mas para ela roubar qualquer outro tipo de pessoa, basta uma oportunidade, porque ali já falta um caráter, tá? E eu também não sei se dá para aplicar caráter nisso, porque se você for colocar sobrevivencialismo, existencialismo em cima de caráter, não faz muito sentido, porque o instinto humano ele é de sobrevivência, e se você
for obedecer esse instinto humano de sobrevivência à risca, você vai ter que perder, entre aspas, perder o caráter para poder sobreviver. E isso precisa de um pouco de pragmatismo, coisas que as mulheres são, entende? Então, vamos supor que isso poderia até ser uma red flag. Você conversa com uma digníssima, uma pretendente que você tem ali, uma pessoa que você está interessado, e entra o assunto de religião e ela fala: "Não, eu era de uma, fui para outra, que foi para outra e agora eu não sou nada", ou eu sou do candomblé, eu voltei para católica, alguma coisa do tipo. É quando é uma congregação cristã, quando é ah, o evangélico, vamos dizer assim, ele é um pouco mais difícil de sair dessa religião, né? A congregação ali, os testemunhos de Jeová, eles são mais difíceis de sair desse meio, até porque é um dogma completamente diferente. Mas quando você vê uma mulher que pula muito de uma religião para outra, isso talvez seja uma bela de uma red flag aí para você ficar esperto e prestar atenção na confiança dessa mulher. E ao mesmo tempo, você tem aquelas que sempre foram da católica, por exemplo, vamos pegar ali, muitas mulheres foram católicas e são católicas até hoje, mas aí entra o catolicismo não praticante, onde ela fica um tempo sem ir à igreja, meio desviada, e coincidentemente, chegando perto ali de seus 30 aninhos de idade, ela volta para a igreja. Que interessante, não é mesmo? Por que será? E a gente sabe muito bem o porquê que a mulherada começa a ir para a igreja quando chega nessa faixa de idade. Enfim. Então, isso é uma coisa que eu gosto de reparar bastante em como as mulheres elas são completamente diferentes e o homem, como ele é um ser adaptativo que reconhece padrões e nós deveríamos ser mais pragmáticos, talvez essa seja um meio ou algo que a gente possa analisar melhor e aprender alguma coisa com as mulheres, entende? A não se apegar tanto ou não achar em que as mulheres elas são de tal forma simplesmente porque elas falam que elas são de tal forma. Para você ver, é tudo interligado. Olha como as coisas são interligadas, porque muitos produtores de conteúdo falaram exatamente isso, que você tem que ver as atitudes e não escutar o que ela fala, isso e aquilo, e muito miqueinha acaba caindo no papo de que mulher isso, mulher aquilo, tá? Eu tenho até uma outra história que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, que é um pouco mais extenso, um pouco mais longo, de como são as mulheres de direita bolsonaristas. Será que elas são realmente de direita bolsonaristas? Muitas das vezes não. Acredito eu que 90% delas não. Não que elas não sejam de direita a ponto de votar em pessoas de direita. A questão não é essa. A questão é que, como o Coruja do Carvalho já falou, mulheres sempre tendem a puxar para o feminismo por ser algo natural delas. É algo natural do feminino puxar para o feminismo. Vocês, homens, querendo ou não. A mulher, ela naturalmente vai puxar as coisas para se proteger. Mas isso ele vai vir a calhar num outro vídeo que eu venho detalhar, explicar melhor sobre essa situação, que é bom a gente ficar esperto, porque às vezes a gente acha que encontrou uma honradinha e na verdade não é uma honradinha coisa nenhuma, é só uma mulher sendo uma mulher, manipulando a situação
e usando o sistema a seu favor para a proteção delas mesmas. Dito isto, meus camaradas, venho a lembrar a todos vocês que vamos todos morrer, nós não somos ninguém, não vamos para lugar nenhum. Apenas viva a sua vida e beijo na bunda.